Pessoal, muito boa noite. Vocês me ouvem bem aí atrás? Boa noite. Bom, nós trouxemos do capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí recomendamos, depois que você possa fazer uma leitura dele completo, esse capítulo, bem como os outros do livro, ou a obra inteira, ele é lindíssimo. E a fé e a caridade é uma mensagem de um espírito protetor constante do capítulo 11º, amar ao próximo como a si mesmo. Esse capítulo tem até uma curiosidade. Você vai encontrar uma mensagem de Emmanuel, também no mesmo ano de 1861, que a fé e a caridade foi psicografada. Esse Emmanuel que aparece com a mensagem, o título é O Egoísmo, ele é o Emmanuel que trabalhou com o Chico nos quase 75 anos do seu mandato mediúnico. É interessante notar isso, aliás, foi o próprio Emmanuel quem informou a respeito. E quando nós vamos falar sobre fé e caridade, para iniciar com a questão da fé, fé é construção. Fé faz parte como potencial do espírito, ou seja, está íncito em nós, como todos os demais potenciais que são oriundos de Deus, ou seja, a genética divina em nós prevalece. E, obviamente, a fé, como qualquer outro potencial, precisa ser exercitada, precisa ser desenvolvida através do processo da razão, porque fé é razão. Tanto é que é interessante nós verificarmos, acreditamos que muitos aqui já tenham lido alguma obra de Hermínio Corrêa de Miranda. Ele tem mais de 50 lançamentos, desencarnado em 1993. Ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: eu não creio em Deus, eu sei que Ele existe. É bem diferente, não é verdade? Crença e conhecimento tem uma diferença gigantesca, porque a crença pode nos decepcionar, mas quando nós procuramos conhecer, nós não nos decepcionamos. E é interessante porque essa construção, como nós dissemos, ela é exercício em nós mesmos. Se está íncito, faz parte precisa ser trabalhado para que ela tenha um volume considerável. Então, eu queria ter mais fé. Exercite-a. Não é? Tão simples quanto. E é interessante porque esse processo começa de nós e nós mesmos. Porque se nós não temos fé em nós não temos como ter fé, seja em Deus, em Jesus, em espíritos, etc. A fé é como uma construção que começa de nós e nós mesmos. Um dos exemplos significativos é Viktor Frankl, talvez que foi um neuropsiquiatra. E o Viktor Frankl foi, como judeu que era, foi preso e foi levado ele passou por 3 campos de concentração nazista, mas o primeiro foi Auschwitz. Ele foi levado com a mãe e a esposa grávida para Auschwitz. A mãe desencarnou em Auschwitz, mas a esposa viria a desencarnar por exaustão em outro campo de concentração para onde fora transferido, e ele passou por outros 2, além de Auschwitz. E é interessante que uma frase dele é significativa em relação a essa questão da construção da fé em si mesmo. Ele diz o seguinte: quem tem um porquê suporta qualquer como. Não é uma verdade? Se você tem um objetivo, tudo ou mais é detalhe a ser vencido. Por isso que é, de fato, um processo uma condição a ser exercitada, que tem o seu início não na configuração humana, mas desde quando, porque se está íncito no ser, toda essa estrutura tem seu início quando nós estagiamos ainda nos reinos mais simples da natureza. Estagiamos não como espírito, mas como princípio inteligente ou princípio espiritual. Quando adentramos na condição
do hominal é que temos a classificação de espírito. Isso não é ainda o suficiente. Teremos mais avanços para uma condição considerada angelical, não aquele angelical de asa, etc., que aquilo é figurativo, né? Até porque se a gente chegasse nessa condição, tomar chuva ia ficar um cheiro de galinha molhada, que é assim uma loucura. Aí o fato e um outro estágio ainda é o crístico, a condição de alcançarmos a posição crística, de ser responsável por um planeta. Não só pela criação que existe nele, mas toda a sua formatação, toda a sua estruturação, todas as dimensões que são relativas a ele, numa condição que nós conhecemos no nosso nível evolutivo como um posicionamento máximo. Para isso, nós tivemos toda essa estrutura de evolução também no que diz respeito a esses aspectos, né? Saímos dos instintos, isso não se perde, né? Porque o instinto não se perde, a razão vai subjugando o instinto, mas nada é perdido na criatura, nada fica para trás, tudo vai fazendo parte de uma composição integral. Então, de instintos a gente vai para sensações, de sensações para sentimentos, de sentimentos para o amor. Ou seja, é tão interessante verificar, você encontra essa mensagem também no mesmo capítulo, que é o item 8º, a lei do amor, que é de Lázaro, que foi psicografado em 1862. Esse Lázaro foi aquele que Jesus supostamente teria ressuscitado, o irmão de Maria e de Marta, que ele, primeiro que eles não inumavam as pessoas, eles não sepultavam. Eles faziam um buraco, enfiavam o cadáver e colocavam uma pedra. Então havia um processo de oxigenação. Lázaro não era um cataléptico, porque a catalepsia pode se dar só em alguns membros do corpo. Lázaro era um letárgico. A letargia é integral. E se você faz a prova chamada do bafo, que é botar o espelhinho na frente, ele não condensa, porque o nível de oxigenação é tão sutil que não é possível constatar se o indivíduo está com o corpo, falando de corpo, né, morto ou vivo. Só o eletroencefalograma prova se ele continua, não é? Se der traço, ele está morto. Se não der traço, ele continua vivo. E é interessante porque tem alguém aqui que é do Paraná, não? Não tem paranaense? Porque paranaense costuma ressuscitar, é uma coisa impressionante. Há uns 10 anos atrás, no interior do Paraná, teve um indivíduo que foi dado como morto. O hospital não tinha o eletroencefalograma, né, o aparelho de eletroencefalografia, levaram ele para o necrotério. Ainda bem que não fizeram autópsia, porque se fizesse autópsia, matava o sujeito na autópsia. Levaram ele e, de repente, lá no necrotério, ele levantou. Ele levantou e alguém deu o grito de guerra, né? Tipo assim, milagre! E aí virou notícia o cidadão lá do Paraná. O fato é que Lázaro era um letárgico. A letargia dá todas as características do desencarne. Tanto é que a dona Ivone do Amaral Pereira, grande médium, uma das obras entre tantas conhecidas dela é Memórias de um Suicida, que é de Camilo Castelo Branco, né, que foi um escritor e jornalista português. Ela era letárgica. Na sua adolescência, em 3 oportunidades diferentes, ela levantou-se no velório. Você imagina a correria que aconteceu quando a Dita Cuja levantou por um processo de letargia, que tem todas essas características. Por isso que Jesus, quando vai lá na casa de Jairo, que ele diz para as pessoas, ela não está morta, apenas dorme. Porque, claro, ele não tinha como explicar para pessoas de há 2000 anos um processo que nós temos conhecimento já de um bom tempo. E as pessoas ficaram irritadas com Jesus, porque acharam que ele estava brincando com a dor das criaturas, né? Principalmente dos pais. E ele vai lá e faz, na cabeça daquelas pessoas, um processo de ressuscitação, porque ele usa da sua própria energia para eliminar a condição letárgica em que a criatura estava.
Isso até é uma curiosidade para quando você encontrar mensagens desse Lázaro, é aquele Lázaro que Jesus fez esse trabalho. E é interessante porque você vê, né, Lázaro traz essa informação desse crescimento sobre as questões do sentir. Tanto é que a leoa que lambe o filhote vai ser a mãe que vai acalentar o filho. Toda a estrutura vai... E quando nós verificamos informações do tipo, espíritos elevados se alimentam de luz. Não, esse tipo de luz, né? Que a gente não entende o que seja isso. Onde é que a gente aprendeu, né, automatizou a questão da alimentação pela luz, como princípio inteligente ou espiritual, se você preferir, no vegetal, na fotossíntese. Ou seja, tudo que está contido, tudo está contido em nós. A natureza está em nós e nós estamos na natureza. Por isso que a agressão à natureza é a agressão a nós mesmos, né? Porque essa relação é intrínseca, ela é e ponto, porque é exatamente o elemento de evolução. Por isso que a gente foi trazer aqui uma criatura que representa bem essa estrutura que esse espírito protetor traz nessa mensagem sobre a questão de fé e de caridade. Nós trouxemos, né, até porque se ele não tivesse existido, que foi o Saulo, que era de Tarso, que depois passaria a ser conhecido como Paulo, se ele não tivesse existido, o cristianismo não teria a dimensão que tem no planeta, para se ter uma ideia da importância dele. E para falar em questão de fé, inicialmente, em relação a ele, o que ele tinha sobre ele mesmo, e também sobre a questão de raça e de religião, era tamanha que de repente ele começa a ser informado de que tinha um cidadão e um grupo de pessoas que eram conhecidos como homens do caminho, porque a casa do caminho toma essa denominação depois, porque essa casa ficava entre o caminho de Jerusalém para Jericó. Então eles eram conhecidos como homens do caminho. A denominação de cristãos vai ser posteriormente sugerida pelo evangelista Lucas. Mas ele fica sabendo que tem um pregador lá, que tem um orador, que estava levando para as pessoas, convencendo pessoas a respeito de uma doutrina de um carpinteiro que havia sido crucificado. O que para ele era um verdadeiro absurdo, uma agressão completa aos valores de raça, aos valores de religião, aos valores todos que existiam, inclusive aquilo que ele de fato tinha como certeza. Isso é fé, tinha certeza, e defendia esses princípios, como um indivíduo que tinha sido levado para a cruz, que era a pena capital dos romanos, reservada para pessoas que ou haviam prejudicado o Estado romano, ou haviam prejudicado um cidadão romano, ou uma cidadã. Então era uma pena capital, era um indivíduo que teria uma característica atualmente de um terrorista. Então como que tinha gente seguindo um sujeito desse? E ele vai até lá, nós vamos indicar aqui um livro importantíssimo para o conhecimento do cristianismo primitivo, que é Paulo Estevão. Né? Aliás, um livro tão importante que muitos cardeais em Roma, segundo informações de um deles, estudam esse livro, porque o Novo Testamento não tem as informações anteriores às questões daquilo que levou a história de Paulo, ou de Saulo, se você preferir, antes dele se transformar para cristão. Não existe, o registro está a partir da conversão dele, não tem o para trás e tudo aquilo que ocorreu. Interessante notar que ele vai até o local e debate com aquele orador, que era o tal do Estevão, e obviamente, como ele tinha o conhecimento só o Saulo tinha o conhecimento só do Velho, chamado do Velho Testamento, que são
o Pentateuco de Moisés, atribuído a Moisés, né, os 5 livros atribuídos a Moisés, Estevão tinha registros superiores, porque Estevão também conhecia os ensinamentos de Jesus. E aí o Saulo perde no diálogo. Imagina, aquilo, né, desceu atravessado, e ele começa a movimentação até levar o Estevão para a prisão e, consequentemente, condená-lo e levá-lo para a lapidação em praça pública, que era a morte pelo apedrejamento. E no auge, não é? Ou seja, no triunfo dele, ele leva a noiva para assistir à execução, porque era o momento máximo que ele tinha em relação ao indivíduo que deturpava os conhecimentos, valores, religião, etc., da época e da raça dele. E ele leva então Abigail, que é a sua noiva, estava prestes a casar, inclusive, para assistir. E quando a execução está já iniciada, a gente não vai contar a história toda, vamos fazer o resumo. Abigail reconhece em Estevão o irmão Gesiel. Ele estava executando o cunhado. Você já viu que cunhado é problema jamais. Tem no pacote, etc. Ele literalmente estava executando, porque não se reconhecia mais Gesiel, por uma série de razões que está lá no livro, a gente não vai aqui contar toda a história, mas ele não era reconhecido, e aí de repente a Abigail, ou seja, a noiva, a irmã, diz assim: Saulo é Gesiel, o meu irmão. Bom, você imagina a situação, não é? Porque a culpabilidade faz com que ele se afaste dela. E é interessante notar porque quando você ama, ponto. Se a gente ama, vírgula, não ama. Quando você ama, é interessante verificar isso, porque ela continuava amando Saulo, e ele se dá ao afastamento, porque imagina a situação constrangedora em que ele se coloca. Apesar de amá-la, ele fica totalmente constrangido e ele se afasta dela. Porque na realidade amor é uma coisa simplesmente fantástica, né? Porque você pode de repente receber esse tipo de colocação, que é a desculpa mais esfarrapada do mundo, quando ele ou ela chega para você e diz assim: você merece coisa melhor. Quando ele ou ela quer te dar um fora. Você merece coisa melhor. Dá vontade de dizer assim: não, mas eu prefiro você mesmo, que é um traste que está aí, mas eu vou tocando com você. Mas a realidade é que essa é a desculpa mais esfarrapada do planeta. Porque mesmo que a criatura tenha te aprontado alguma, se você ama, você continua amando, não é verdade? Eu amei muito a pessoa. Não, você não amou. Porque se você ama, não tem o passado. Tem o passado, o presente e o futuro. E você continua amando. Essa é a realidade de quem ama. Né? Ama, ponto. Só nós vemos, por exemplo, os trabalhos que demos para mamãe, papai, etc. Ou aqueles que você tem, caso você tenha filhos, se de repente você deixa de amar a criatura, ou eles deixaram de nos amar, não é verdade? Por mais que a gente às vezes tenha, né, feito das nossas, ou os nossos filhos tenham aprontado a deles, que é uma coisa muito natural em relação ao nosso nível evolutivo. Então, veja, chega um determinado momento que ele se arrepende, e arrependimento não é chorar, não adianta chorar quando se arrepende. Arrependimento é mudança, porque ficar chorando não resolve nada. Então ele se arrepende e vai atrás da noiva, e quando chega lá, vai encontrar a noiva como? Num estado bastante avançado já de enfermidade, e o pior, era convertida para o cristianismo. Ou seja, o desastre completo.
tinha executado o cunhado, encontra a noiva numa situação enfermiça avançada, cristã, e ela soube que quem converteu ela foi um tal de Ananias que tinha ido para Damasco. Não deu outra. Ele foi atrás do Ananias. Porque era muita dor ao mesmo tempo. Não era mais só uma questão de valores e tudo mais, é a questão da dor ao mesmo tempo. E a questão de querer se vingar. Ele vai atrás do Ananias e, como já é conhecido, no meio do deserto, ele acaba caindo do camelo numa visão de Jesus, não é? Que os seus acompanhantes acharam que ele delirava por causa do sol do deserto, e na realidade ele só vê Jesus. Um processo de clarividência que se dá da seguinte maneira: é atuado a nossa pineal, não é? A glândula pineal, porque a glândula pineal transforma a informação eletromagnética em neuroquímica. E se a informação é lançada para a área visual, você tem uma clarividência. Se for lançada para a área auditiva, você tem uma clareaudiência. Mas só você tem. As pessoas ao redor, como foi o que aconteceu, não viram Jesus, porque ele tem essa clarividência, e Jesus faz aquela célebre pergunta, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante notar que ele não fica dando desculpa. Olha, você poderia se voluntariar. Não, mas eu não estou preparado. Sabe o que é? Eu não tenho tempo, a minha vida é difícil, e tem isso, tenho aquilo, tenho que ver aquelas coisas, etc. Ele não fica dizendo, não, mas esse cara, eu estou indo atrás do cara que converteu a minha noiva, que tumultuou a minha vida. Não tem desculpa. Ele faz a seguinte colocação, aliás, a seguinte questão: Senhor, o que queres que eu faça? Não significa que esta visão e a caída do camelo tenha transformado o indivíduo pelo simples fato de ter visto Jesus, ter tido esse contato, que foi clarividência e clareaudiência, ter tido esse contato e, ao mesmo tempo, ter toda essa situação complicada, né, em relação àquilo que ele trazia. Ele não faz uma mudança de uma hora para outra. Na realidade, ele vai ter depois desse encontro, começa o seu processo de reforma íntima, algo que foi necessário trabalhar durante 4, 5 anos. Por quê? Porque a gente não muda assim, não é verdade? A nossa mudança é algo que precisa de investimento, insistência, posição firme, para ir fazendo uma alteração gradativa. Porque até na nossa natureza, a questão de automatizar as coisas já se dá no cérebro. O cérebro funciona com 16 watts, é a mesma coisa de uma lâmpada pequenininha. Então, o que acaba acontecendo na natureza nossa? Ele aprende, automatiza para abrir espaço para novos aprendizados. Lembra quando você aprendeu a dirigir? Se foi com um câmbio mecânico, então foi um inferno. Empurra aqui, faz isso, olha no espelho, pisca lá, faz... Era uma situação complicada. Hoje você dirige falando, conversando, ouvindo música, e se quiser ver Deus mais rápido, teclando, inclusive. Aí você vê Deus bem mais rápido. Aí o fato é que o que aconteceu? O cérebro automatizou e abriu espaço para novo aprendizado. Tá certo? É como funciona. Ora, como é que você faz essa mudança? Percebe? É um trabalho de formiga. Literalmente é. É como, por exemplo, se a gente, claro, não é o caso das pessoas aqui, não é? De falar mal da vida alheia. É tão bom falar mal da vida alheia, é tão gostoso, dá um prazer
desistirem, ou então reclamar das coisas, do tempo, da situação, etc. É tão bom reclamar. Totalmente contrário à nossa natureza. Totalmente contrário, porque a nossa natureza é uma natureza de característica divina. Aliás, quem disse isso foi Jesus. Lembrando os Salmos 82, versículo 6, que ele pegava o Velho Testamento, que era conhecido para encaixar o Evangelho, que significa boa nova. Você não pode trazer novidade sem ter base das pessoas. Aí ele diz, ouvistes, sois deuses, porque o 82, versículo 6 diz assim, sois deuses, filhos do Altíssimo. Se ouvistes, sois deuses. Mas aí ele traz o complemento, podeis fazer o que faço e muito mais. Significando que essa estrutura é de natureza divina. Ora, se é de natureza divina, é equilibrada. Toda vez que eu saia dessa condição de equilíbrio, há efetivamente uma estrutura que é de nós e nós mesmos para nos trazer para o centro. E quanto mais eu resista praticando aquilo que não é da natureza, por exemplo, né, falar mal da vida alheia, não é da natureza, quanto mais eu insista nesse processo, mais eu causo atrito de mim em mim mesmo, não é Deus que entra nessa história, etc. Porque as leis divinas estão íncitas na nossa consciência. Quanto maior atrito, maior o quê? Calor, que a gente chama de dor. Por isso que a dor aparece. Percebeu? Porque é a tentativa de trazer-nos de volta para o centro, e esta condição da resistência acontece dessa maneira. E, claro, há os desafios dessa mudança, né? É tão interessante que existem produtos que vêm na embalagem dizendo assim, isto aqui dá câncer. Mas mesmo assim eles são consumidos por mais de 1 bilhão de pessoas. Não é verdade? Né? E está lá, isto aqui dá câncer. Mas, no entanto, a pessoa se impôs e, por vezes, tem uma dificuldade gigantesca de substituir este hábito, né? Porque é muito complicado. O efeito de nicotina e alcatrão no cérebro é o mesmo efeito da cocaína ou da heroína, com a diferença que esses dois últimos produtos matam mais rápido. Mas o efeito é o mesmo, o grau de dependência é o mesmo, o circuito de recompensa solicita aquele prazer através dessas drogas. Então a gente sabe e conhece por vezes pessoas, eu conheci um médico que ele desencarnou fumando. E para continuar fumando, ele usava balão de oxigênio. E era médico. Para você ter uma ideia, o grau de dependência criado na pessoa. Então, há os desafios, né? Reforma íntima é desafio. Desprendimento das coisas materiais, não é jogar as coisas fora, né? Desprender é desapegar-se. Ou seja, é usar com sabedoria. É diferente, né? Não é abandonar objetivos, as situações que nós possamos melhorar, e inclusive influenciando na melhoria da própria sociedade com o nosso esforço, seja a sociedade familiar ou a sociedade ampliada, não é que a família ampliada. O fato todo é que desprender-se é não se apegar, não se escravizar a situações, pessoas ou coisas. Por isso que Jesus ensinou há mais de 2000 anos, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, a criatura está presa, né, em convenções que, de repente, são louváveis, mas não podem ser fator escravizante do ser. E o detalhe é trabalho humilde que ele começa de início, que ele vai, impressionante, varrer o chão da casa do caminho. Por isso que todo orador ou oradora não passa de um varredor de chão da casa do caminho, né? Ou do centro que frequenta. Mostrando que o trabalho no bem, seja ele qual for, é de importância fundamental.
O que significa dizer o seguinte, porque o bem é o bem. Não tem um bem, Deus não tem um aparelho chamado bemômetro, que você fez um benzão ou você fez um benzinho. O bem é o bem. E aí Albino Teixeira, no livro O Espírito da Verdade, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, são vários autores espirituais. Albino Teixeira foi um trabalhador da FEB, quando a FEB era na capital do Brasil, no Rio de Janeiro. Ele desencarnou em 1923, tem várias mensagens dele em outras obras, mas nessa, O Espírito da Verdade, nessa obra, ele faz uma sugestão que é muito significativa para todos nós. Ele sugere, porque é só sugestão, porque mentor não manda nada, não é? Quem manda é obsessor. Faça assim, faça assado, é obsessor, não é mentor. Ou ele sugere uma ação boa por dia. Uma. Mas ele vai listando, e tem algo assim do tipo, se você estiver andando na rua e tiver uma pedra que possa servir de tropeço para alguém, retire essa pedra. Você terá feito uma boa ação. Olha que coisa fantástica. Mas não é só ficar tirando pedra e pedacinho de toco da calçada. O seu sorriso com um bom dia, desejando o bom dia mesmo, para que o bom dia seja seu, ou boa tarde, ou boa noite, seja como for, para que ele seja seu, porque ele te envolve, você se envolve nessa energia, e você direciona essa energia para a pessoa ou pessoas, é uma ação no bem. Depois eles dizem, eu não tenho tempo. Como? Não, porque eu não estou preparado. É uma ação no bem. E aí ele diz o seguinte, então vai ser um tal de sair daqui hoje, boa noite, né? Amanhã já aproveita, já vai falando bom dia. Mas não é uma questão de educação, é uma questão de desejar de fato para que as pessoas ou pessoas tenham um bom dia, tenham uma boa tarde. É uma ação no bem. E aí ele diz, uma ação no bem por dia, em 365 dias você terá feito 365 boas ações. E ele diz, se você aumentar, aí você já manda um boa tarde, se você aumentar, vai chegar um determinado tempo que só a contabilidade divina vai saber dizer a quantidade de boas ações que você fez. Incrível, né? A gente às vezes acha que, não, eu preciso abranger a sociedade. Quando a gente for um espírito com essa envergadura, a gente abrange a sociedade. Né? Faz diferença para uma sociedade inteira até. Na realidade, Masaharu Taniguchi, fundador da Seiichi no Rei, muita gente não sabe, ele escreveu mais de 500 livros. E num dos livros dele ele diz o seguinte, se você ler uma página de um livro por dia, uma página, não uma folha, porque uma folha é frente e verso, uma página, em 365 dias você terá lido 365 páginas, logo praticamente um livro. Se você viver mais 50 anos, você terá se enriquecido, né, em conhecimento em mais 50 livros. E às vezes eu não tenho tempo para ler. É uma página só, por dia. Veja, a ação no bem, ou a ação do bem para nós, no aumento do conhecimento, é uma questão de quê? De vontade, de querer fazer. Não é? O Roosevelt veio aqui e disse assim, olha, você não precisa comprar, se você for para o Brasil, é só levar, porque lá custa R$520 um curativo, e uma criança que tem esse problema precisa de 4 por dia. E aqui custa bem mais barato, então é só levar. Então o bem nos convida à movimentação. E aí, obviamente, a gente vai verificar, né? É uma imitação de Jesus com a caridade, que é a maior virtude de todas, é o amor em ação. Por isso que, na questão da caridade, do que é necessário a gente se libertar para fazê-la? Claro que não de uma vez, não é? A verdadeira caridade é amor em ação. E é praticada quando a gente se liberta de egoísmo, de vaidade, de orgulho. Mas como é que eu me liberto disso? Virando gradativamente a chave. Porque se eu procuro fazer uma ação boa por dia, o que eu estou fazendo de transformação? Eu estou saindo de uma condição, não quer dizer que isso aqui não é genérico, né? Eu estou saindo de uma condição egoísta para uma condição altruísta sem que eu me agrida. Porque reforma íntima não é autoflagelação. Não é? Essa que é a realidade, não é se autoflagelar, não é tortura íntima, é virar essa chave suavemente, através da ação que a gente faz.
É o bom dia, vou desejar um bom dia, e vai ser um bom dia para mim, vai ser um bom dia para a pessoa, para quem eu vou dirigir. O que está acontecendo? Estou trabalhando questões, por vezes egoístas minhas, para um altruísmo, de uma forma tão suave, que o prazer, por vezes, que eu tinha na ação, ou egoísta, vaidosa, orgulhosa, eu passo a ter esse prazer real na condição altruísta, na condição positiva, que é a estrutura nossa como ser divino que nós somos. Por isso que André Luiz, através da psicografia do Chico, vai nos dizer a caridade, o amor em ação, está longe do dever. Emmanuel vem com outro ensinamento e diz assim: ajuda e passa. Olha que beleza, não espera o tapinha nas costas, não espera obrigado, porque a gente ajuda porque quer, não é? Você ajuda porque quer. As pessoas não te obrigam, não nos obrigam a ajudar. Então, ajuda e passa, dá continuidade, porque o importante é a realização, seja ela de que natureza for. E tem mais, olha outra figura importante na história de exemplo para a gente, para motivação, o Francesco Bernardoni, conhecido como São Francisco de Assis, que ele dizia: servir e não ser servido, ser feliz servindo, é de uma beleza, porque se a gente quiser ser feliz, diz Emmanuel, seja bom primeiro. Faz sentido, não? Claro, porque se a gente faz o bem, movimenta toda essa estrutura e, obviamente, a gente se sente feliz e vai querer repetir, porque o circuito de recompensa no cérebro pede repetição. Da mesma maneira, quando você, por exemplo, pode gostar muito de chocolate, você já percebeu? Você come um pedacinho, aí o circuito de recompensa pede outro, você come outro, quando você vai ver, você já comeu a barra inteira. Essa é a realidade. Isso funciona efetivamente no ser, nas qualidades que nós temos. Por isso que é importante. E segundo Paulo, ele diz: caridade é amar nossos irmãos, fazendo melhor ao nosso alcance. E tem a beleza, da primeira carta, ou primeira epístola aos Coríntios, ao povo de Corinto, no capítulo 13, mas se você pegar o capítulo 11 e 12, estará ali o primeiro livro dos médiuns do mundo, que ele chama a mediunidade de dom. Não existia a palavra mediunidade. A palavra mediunidade surge no século XVIII, que Kardec vai se utilizar muito dela, e você tem ali o primeiro livro dos médiuns no mundo, e o capítulo 13 é de uma beleza tão impressionante que o Renato Russo musicou o capítulo 13 dessa carta, para os coríntios, que um pedaço dela é essa aqui: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, em outras traduções você encontra, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Veja, acreditar, ou seja, ter certeza, isso é fé, do que eu estou fazendo é bom para mim, porque sou eu que estou fazendo, e é em benefício do outro. Quando a gente tem essa certeza, nós vamos compreender aquilo que Kardec traz no capítulo 15, quando ele diz: fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do exercício do amor não há salvação. Salvação do quê ou de quem? Do quê? De pontos de vista equivocados, posturas equivocadas. De quem? De nós mesmos, porque somos a única pessoa capaz de nos fazer felizes ou infelizes, apesar de que a gente terceiriza, que é uma beleza. Bem que mamãe me falou que eu não deveria ter casado com você. Não é uma realidade? Olha uma terceirização aí. Eu sou assim por culpa sua. Você que me faz ser assim. Não, eu sou assim porque eu quero. Não é verdade? Por isso que, veja, como é uma realidade, o fora da caridade não há salvação. Então, aproveitemos essas verdadeiras dicas que nós temos de espíritos, Nós trouxemos aqui o Albino Teixeira, nesses movimentos simples, porque se nos faz bem, vai nos trazer paz. Porque paz também é uma criação
né? É um exercício de natureza íntima. E nós podendo, trabalhando esse aspecto, passamos a ser elementos que levam a paz para as pessoas com as quais nós nos relacionamos. E por falar em paz, muita paz a todos.